Salomão, o rei sábio. Salomão torna-se o rei de Judá e Israel, sucedendo a Davi. O povo vivia em paz, abundância e grande felicidade. Salomão decidiu aliar-se ao faraó, rei do Egito, e casou com uma de suas filhas. Amava a Deus e mantinha-se fiel à vontade do seu pai Davi. Certo dia dirigiu-se ao santuário de Gabaon para oferecer sacrifícios ao Senhor. De noite o Senhor apareceu-lhe em sonhos. Pede-me o que quiseres, e eu te darei. Senhor, tu me mandaste governar o povo de Davi, meu pai. Mas ainda sou muito jovem e sem experiência. Dá-me a sabedoria para administrar a justiça e distinguir o bem do mal. O pedido de Salomão agradou ao Senhor. Não me pediste longa vida, riquezas, nem a vitória sobre teus inimigos. Pediste a sabedoria para administrar a justiça. Ninguém jamais terá tamanha sabedoria e inteligência. E mesmo sem teres pedido, terás riquezas e glória, superiores a todos os outros reis. Se fores fiel e observares os meus mandamentos, terás vida longa. De manhã, Salomão voltou a Jerusalém para agradecer ao Senhor. Diante da arca, ofereceu um sacrifício com festa e alegria. Certa vez, duas mulheres procuraram Salomão. Meu senhor, esta mulher e eu moramos juntas. Ela teve um filho 3 dias após o meu. De noite, enquanto dormia, o sufocou sem perceber. E às escondidas trocou a minha criança com a dela, deixando-a em meu leito. Ao acordar, examinei a criança. Percebi que estava sem vida e que não era o meu filho. Não é verdade. A criança viva é a minha. Mentira! A tua é aquela que mataste à noite. Vocês duas garantem ser a mãe da criança viva? Ordenou a um guarda que buscasse o menino vivo. Corta-o pelo meio e dá metade para cada uma. A primeira mulher apavorou-se ao ver que seu filho seria sacrificado. Majestade, eu vos peço de coração, dai a ela o meu filho, mas não o matem. Podem dar a criança a esta mulher. Ela é a verdadeira mãe. O povo viu que Deus falava pela boca do seu rei. O poder de Salomão se estendia nos 2 lados do Eufrates, no território dos filisteus até o Egito. Todos pagavam-lhe tributos, viviam felizes e em paz. No 4º ano do seu reinado, Salomão iniciou a construção do templo. Se viveres a minha lei, vou cumprir a promessa feita a Davi, teu pai. Habitarei no meio do povo e jamais abandonarei Israel. O templo de Salomão tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. Tinha um pórtico na frente, pequenas janelas do lado e um edifício de 3 andares ao seu redor. Salomão contratou um célebre fundidor da Fenícia para construir um enorme reservatório, denominado Mar. Ali estava a água da purificação usada pelos sacerdotes nas cerimônias religiosas. Foram fundidas também as 2 colunas de bronze da entrada, denominadas Força e Estabilidade, e Glória e Esplendor. No interior do templo construiu os móveis e utensílios do culto.
altar e mesa de ouro para a oferta dos pães, candelabros e outras coisas. Na parte mais interna estava o santuário, uma sala para guardar a Arca da Aliança. No meio da sala colocou 2 querubins de oliveira com 5 metros de altura. As asas tocavam as paredes da arca. Tudo era revestido de ouro. Após 7 anos de trabalho, o templo estava terminado. Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, os chefes das tribos e famílias para transportar a Arca da Aliança da cidade de Davi ao templo. Os sacerdotes, junto com os levitas, carregavam a arca. Continha as 2 tábuas de pedra, símbolo da aliança feita entre o Senhor e o povo de Israel quando saiu do Egito. O rei Salomão e os israelitas ofereceram em sacrifício um número incalculável de ovelhas e bois. Em seguida, os sacerdotes introduziram a Arca da Aliança no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Uma nuvem encobriu o templo e os sacerdotes interromperam as cerimônias. Salomão exclamou: Senhor, tu quiseste habitar na penumbra da nuvem. Agora residirás para sempre num templo majestoso. Ó Deus, como é possível morares aqui na terra? Nem o céu, nem o universo inteiro podem conter a tua majestade. Guarda dia e noite este templo, a casa escolhida para manifestar a tua presença. Atende às preces que eu e teu povo faremos, e perdoa-nos sempre. Senhor Deus de Israel, tu mantens a aliança com o teu povo e o diriges com amor. Cumpriste as promessas feitas ao nosso pai Davi, teu servo fiel. Senhor, tu disseste a Davi: se os teus descendentes forem fiéis à minha lei, um deles estará para sempre à frente de Israel. Eu te peço, realiza as tuas promessas. Os levitas tocaram os instrumentos que o rei Davi mandara fabricar e exultavam: agradecei ao Senhor, porque Ele é bondoso. Acompanhado de todo o povo, Salomão consagrou o templo a Deus e ofereceu muitos sacrifícios. Celebrou também a festa das cabanas com a presença do povo. E todos voltaram para casa, felizes pelos benefícios que Deus fez ao seu servo Davi e a Israel, seu povo. O Senhor apareceu de novo a Salomão. Eu ouvi as tuas orações. Este será o meu templo. Vou guardá-lo e protegê-lo para sempre. Se a tua vida for como a de teu pai Davi, tu e teus herdeiros sereis para sempre os reis de Israel. Mas se teus filhos se afastarem de mim, este templo será reduzido a ruínas. Salomão organizou uma cavalaria com 14.000 carros de combate e 12.000 cavaleiros. Construiu um esplêndido palácio real, uma grande esplanada, os muros de Jerusalém e várias fortalezas. Construiu uma frota de navios às margens do Mar Vermelho. O rei de Tiro mandou alguns oficiais da marinha para trabalhar com Salomão. Chegaram até Ofir, de onde trouxeram mais de 14.000 quilos de ouro. A rainha de Sabá veio a Jerusalém com um imenso cortejo. Ao ver o esplendor do palácio real, o templo e a organização,
maravilhou-se. A tua sabedoria e prosperidade é maior do que ouvi falar. Felizes os que vivem contigo. A rainha ofertou a Salomão mais de 4.000 quilos de ouro, grande quantidade de perfumes e pedras preciosas. Salomão retribuiu-lhe, brindando-a com outros presentes reais. Além da filha do faraó, o rei Salomão amou muitas outras mulheres estrangeiras. Mas Deus proibira aos israelitas o casamento com estrangeiros para evitar a idolatria. Essas mulheres o afastaram de Deus, levando-o a adorar outros deuses. Construiu um santuário em honra de Camos, deus moabita, e outro para Moloque, deus dos amonitas. Salomão, foste infiel à minha aliança e à lei. Vou entregar o reino a um dos teus súditos. Mas não o farei enquanto vives, em atenção a Davi. Vou tirar o reino do teu filho, deixando-lhe apenas uma tribo. Para concluir os muros de Jerusalém e os monumentos projetados, Salomão organizou turnos pesados de trabalho para os israelitas. Entre eles achava-se Jeroboão, um jovem da tribo de Efraim. Era muito capaz e o rei o nomeou supervisor dos trabalhos. Certo dia, encontrou-se com o profeta Aías, fora de Jerusalém. Recebeu dele o manto dividido em 12 partes. Toma 10 partes e ouve o que diz o Senhor. Vou tirar 10 tribos de Salomão para dá-las a ti. Por amor ao meu servo Davi e Jerusalém, deixarei para Salomão 2 tribos. Serás rei de 10 tribos de Israel. Se cumprires minhas ordens como Davi, eu estarei contigo. Punirei os descendentes de Davi por causa de Salomão, mas não será para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele conseguiu fugir para o Egito. Ficou lá com o rei Sesaque até a morte de Salomão.